E se o livro mais importante da nossa vida não fosse um livro? E se, na verdade, ele estivesse ao nosso redor o tempo todo? Hoje, a gente vai mergulhar na sabedoria incrível de culturas que usaram a própria paisagem como um grande arquivo de memória. E, curiosamente, nosso ponto de partida é um problema bem moderno. Imagina a cena. Essa foi a grande sacada do Abebe. Ele percebeu que seus óculos de realidade virtual, que prometiam acesso a todo o conhecimento do mundo, na verdade estavam desconectando ele do mundo real. É uma baita ironia, né? E foi isso que o fez se perguntar como é que os seus ancestrais faziam para se lembrar das coisas sem toda essa tecnologia. E essa pergunta dele é o que nos guia hoje. Será que o lugar onde a gente vive, o espaço físico e até espiritual, pode ser um sistema de memória gigante? A resposta, olha, está num modo de vida que muitos de nós esquecemos completamente, o das culturas orais. Pensa assim, em vez de livros, essas culturas usam o mundo como seu texto. Cada pedra, cada rio, cada mudança no vento pode carregar um significado, uma história. E para entender como isso funciona na prática, bora fazer uma viagem lá para o norte do Pacífico. A gente vai conhecer a história de Kuyuyuks, do povo Aleut, que vive lá no Alasca há mais de 10.000 anos. A educação dele não foi numa sala de aula, não. Aconteceu na terra, no mar, na comunidade. A escola dele era a própria vida. A educação do Kuyuks foi uma imersão total. Ele não aprendia sobre a vida, ele vivia a vida integralmente, sabe? Cada interação, cada estação do ano, cada tarefa era uma aula. E o jeito que esse conhecimento era passado adiante, isso é o mais surpreendente de tudo. Se liga nesse número, 200 palavras. Foi mais ou menos isso que o mentor dele falou ao longo de 8 anos de treinamento intensivo. O aprendizado não era verbal, era no corpo, na intuição, era profundo. E aqui está o pulo do gato. Para eles, o conhecimento não é algo que a gente guarda na cabeça, como se fosse um arquivo de computador. É uma consciência que envolve todos os sentidos. Uma inteligência do corpo em sintonia total com o mundo. É um jeito, como ele mesmo diz, de ser plenamente humano. Agora, a gente vai pegar uma carona numa jornada incrível que liga o mundo ártico do Kuyusk a outro povo a milhares e milhares de quilômetros de distância. E quem vai nos guiar nessa viagem é uma ave migratória, que vai ser literalmente a nossa ponte entre dois mundos. 11.000 quilômetros. Essa é a distância que o Kuaka voa sem parar, do Alasca até Aotearoa, a Nova Zelândia. Esse voo épico conecta fisicamente a terra dos Aleuts com a do povo Maori. E como a gente vai ver, a conexão entre eles vai muito, muito além. E assim como os Aleuts, para os Maori, o conhecimento não está guardado em livros, ele está escrito na própria terra. As colinas, os penhascos, os rios, cada pedacinho da paisagem conta um capítulo da longa história daquele povo. Olha que sensacional! Alguém do povo Maori, ao olhar para essa cadeia de colinas, não vê só uma formação geológica. Vê as canoas viradas do seu grande ancestral Cooper, revivendo a história da sua chegada. A paisagem é um gatilho para a memória de todo um povo. E tem mais, esses penhascos ali não são só rochas. Eles são um memorial permanente de uma competição de tecelagem que aconteceu na primeira viagem. A história está viva, visível, esculpida na natureza para todas as gerações. Então, o que essas experiências dos Aleuts e dos Maoris revelam para a gente? Elas mostram uma diferença gigantesca entre duas formas de saber. O conhecimento vivo, das culturas orais, e o conhecimento escrito, que é o mais comum no nosso mundo. De um lado, o conhecimento é tipo um rio, está sempre fluindo, é vivo, compartilhado por todo mundo. Do outro, muitas vezes ele é tratado como informação parada, guardada em caixinhas, em silos. E essa diferença, nossa, tem consequências bem profundas. A pesquisadora Aline Kelly nos lembra que a escrita não surgiu porque era um jeito melhor de saber as coisas, mas por uma necessidade bem prática, administrar um monte de dados. Foi uma ferramenta para a burocracia, para controlar estoque, impostos, coisas bem pé no chão. E essa nossa dependência da escrita teve um custo. A gente ganhou uma ferramenta poderosa, claro, mas talvez tenha perdido algo no caminho, uma conexão mais forte com o saber, um distanciamento do mundo natural que passou a ser visto mais como um recurso do que como um texto vivo. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa pra gente hoje, vivendo num mundo super digital? Como é que a gente pode se reconectar com essas formas mais profundas de conhecimento? Bom, talvez a resposta esteja em tornar o conhecimento palpável de novo. Dá uma olhada nisso aqui. É um tocotoco, e não é só um cajado de jeito nenhum. É como se fosse um arquivo de memória portátil. Cada entalhe conta uma história, cada curva representa um ancestral. É a história de um povo que dá para segurar na mão.
E o mais fascinante é que quem fez esse toco-toco conta que o processo de esculpir foi totalmente intuitivo. Não foi planejado. Foi como se a própria madeira e a memória genética estivessem guiando as mãos dele. O conhecimento foi gravado ali com a alma. E é aqui que a gente chega às reflexões finais. Ao ouvir tudo isso, o que será que aconteceu aí dentro? Surgiu algum tipo de resistência, de ceticismo? Ou, quem sabe, uma certa saudade de algo que a gente nem sabia que tinha perdido? O que essa sensação revela sobre o nosso desejo de conexão? Vale a pena pensar. Será que a nossa imersão em textos e telas, por mais útil que seja, não está nos fechando para uma realidade mais aberta, com mais mistério, uma experiência mais completa do que significa estar vivo neste mundo? E por fim, a pergunta que nos traz para casa. Quais são as histórias que estão escritas na paisagem que nos cerca, no lugar onde a gente vive, na terra dos nossos antepassados? Talvez, se a gente aprender a olhar e a ouvir de um jeito novo, a gente descubra que o mundo tem muito, muito mais a nos dizer do que a gente imagina.